Olá a todos, eu sou Matheus Castro. E eu sou Marcos Castro, nós somos os Castro Brothers e viemos aqui fazer o making of de A Lenda do Herói, o jogo. A Lenda do Herói vai ser feita em pixel art, que é um estilo característico de jogos antigos, mas que é mantido vivo hoje em dia por causa dos jogos indies, que mantém viva essa tradição. Mas, ao contrário de o que alguns jogos costumam fazer hoje em dia, o Lenda do Herói ele não vai tentar simular um jogo antigo, com limitações, paleta menor. Ele vai usar técnicas mais avançadas de iluminação e shaders. O objetivo do Lenda do Herói é ser um jogo bonito e, ao mesmo tempo, satirizar os jogos antigos de pixel art. Bom, quando o primeiro vídeo da Lenda do Herói foi criado, em janeiro de 2012, foi por conta do YouTube Next Up, que foi um concurso que promovia canais pequenos. O nosso canal, na época, ainda estava crescendo. E uma das regras desse YouTube Next Up era que todo vídeo que fosse participar do concurso fosse feito por apenas uma pessoa. Então, eu tive que fazer todo o processo do desenho. E como eu não sei desenhar, né, acabou que eu tive que fazer o pixel art baseado em retalhos. Mas eu não sou totalmente cru no pixel art, até porque eu, quando era adolescente, eu mexia bastante com pixel art no RPG Maker. Eu tive até um jogo chamado Portal, foi um jogo até bem conhecido na época pela comunidade do RPG Maker no Brasil. Então eu tive, assim, um pouquinho de manha na hora de construir o herói. Só que eu não sei desenhar, então como é que eu fiz? Eu comecei a pegar alguns personagens nos quais eu queria me basear e comecei a pegar pedaço de um, pedaço de outro. Se você for ver, o herói, ele é a cara do Xion, do Wonder Boy 4. Se você colocar um em cima do outro, dá pra ver que eles são praticamente o mesmo personagem. Tipo, a cara é diferente um pouquinho porque eu peguei um cabelo de um personagem da RPG Maker. Foi o jeito que eu dei na época, só que a coisa foi evoluindo e agora não podia ser tipo uma criação meio Frankenstein, tipo puxando de um, puxando de outro, referências. Não, tem que ser uma coisa original. E quando o Caio Yo entrou na segunda fase da Lenda do Herói, ele já começou a dar um direcionamento nesse sentido. Bom, o Marcos sempre deixou muito claro, desde o começo, qual era a visão dele do personagem, do herói do jogo. O que eu acho interessante, que eu enxergo também, é que o personagem ele tem uma personalidade um pouco mais forte. Ele é muito diferente dos protagonistas normais de jogos de RPG, de aventura clássicos, né, das gerações mais antigas. Porque esses personagens, muitas vezes, eles eram feitos ocos, meio vazios, até para que o jogador se projetasse neles, né? O que acontecia muitas vezes é que esses personagens eles não tinham opinião muito presente, eles não tinham uma opinião muito marcante. Eles muitas vezes eram os personagens que menos falavam nos jogos. E o herói do Lenda ele é completamente diferente. Ele é um personagem que ele tem total consciência do que está acontecendo, ele entende que o ambiente dele é esquisito, é diferente, é meio bizarro. E ele leva isso com um certo jogo de cintura, isso que é interessante. Ele leva isso sempre com um pouco assim, de ironia, com um bom humor, faz piada com aquilo que está acontecendo. E isso é muito legal de ver num personagem, e a gente tem que saber transpor isso pro lado gráfico, né? Graficamente o herói ele foi resolvido de uma forma meio exagerada, sempre com uma certa influência de cartoon, mangá, os próprios gráficos desses jogos mais clássicos, né? E o que acontece é que o herói ele é sempre trabalhado de uma forma meio exagerada, as expressões dele são sempre meio exageradas, até para bater um pouco com essa proposta de humor que o jogo tem, né? Quando a gente pensou na Lenda do Herói como um jogo, de fato, na campanha de crowdfunding, a gente começou a ir mais a fundo no sentimento, na ideia, na concepção do herói como um todo. Então a gente percebeu que, da forma como a gente queria construir o personagem, a resolução já não estava sendo suficiente. A gente sempre quis manter o pixel art. A gente tem que beber dessa fonte do pixel art, até porque o pixel art remete a esse clichê, ao clichê dos jogos que a gente está abordando, da era 8 e 16 bits. Graficamente, o herói do jogo evoluiu muito do herói do vídeo. A primeira coisa que aconteceu foi que ele ganhou muito mais informação de pixels, né? Porque a gente fez ele numa resolução maior.
e com isso o que a gente conseguiu foi um detalhismo muito maior dos elementos dele. A resolução maior do herói permitiu a gente, explorar mais os detalhes. Então tem detalhes agora na armadura do herói, por exemplo, que não existiam antes. Pequenos tracinhos dourados, pequenos pedaços de roupa que aparecem agora, no que antes parecia só uma armadura completa, sem muito detalhe. Ao invés de a gente pensar numa armadura toda prateada, a gente já começou a variar a paleta. A gente botou a armadura com 2 tons diferentes, com aquele azul meio roxo. Eu não sou bom de cor, mas assim, o lado meio roxo, ele já tem um detalhezinho na armadura, dourada. O escudo também tem um elemento bem dourado. Então a gente começou a dar mais vida a esse desenho, a esse conceito do herói. A gente conseguiu aos poucos que ele ganhasse uma armadura mais bem detalhada, um escudo, uma espada mais marcantes, né? O cabelo dele evoluiu um pouco também, assim, teve uma fase em que ele tinha um cabelo meio tigelinha, meio infantil demais, depois ele evoluiu para um negócio mais rebelde, para algo mais moderno, né? Inclusive o próprio cabelo dele tá mais, esvoaçado. Ele passou no cabeleireiro aí, no hairstylist, não com o dinheiro da campanha, tá? A própria aparência do herói, claro que ele é super estilizado e nisso ele tem características muito cartunescas, muito, às vezes até infantis, mas o Marco sempre marcava, né? O herói ele não é uma criança, até para ele ter esse próprio ponto de vista sobre as coisas, ele tem uma personalidade um pouco mais adulta, né? Ele é talvez um adolescente, pelo menos. Então, graficamente, a gente teve que resolver algumas dessas questões, né? O herói, ele nada mais é do que um cara sarcástico. É um cara que observa as coisas, ele vê uma plataforma voadora e ele questiona aquilo. E não faz sentido um herói tão chubbyzinho, bonitinho, fofinho, criancinha, ter esse senso crítico, esse lado sarcástico, um pouco mais ácido. Então, a gente optou por transformar esse herói criança num herói um pouco mais velho. Não é pra ser algo adulto, mas ele tem um lado meio adolescente, um lado mais questionador. Se a gente for olhar o herói de hoje, como a gente já chegou nele, e comparar com o primeiro herói desde janeiro de 2012, muita coisa mudou. Foi um longo processo. Teve uma época, por exemplo, em que o herói também, a gente testou ele com o rosto virado, no semi-perfil, né? Não totalmente de lado, mas no semi-perfil, para tentar mostrar uma expressividade um pouco mais exagerada. Acabou que não deu certo, não foi algo que funcionou muito bem, o herói não parecia estar encarando o caminho à frente dele, então a gente voltou atrás. Houve uma época também que a gente trocou a espada de mão. A gente achou em um certo momento que a espada na mão esquerda do herói facilitaria em algumas questões de jogabilidade, algumas questões de animação também. Então por muito tempo a gente trocou o escudo e a espada de mão. No fim a gente acabou, até pelo pessoal da Dumativa, que acabou conversando muito com a gente sobre essas questões, a gente acabou trocando de volta. O herói então ele tem a espada na mão direita, o escudo na mão esquerda. Isso torna mais fácil a execução de alguns elementos da jogabilidade, né? da defesa. O ataque se tornou um pouco mais interessante, mais dinâmico da gente fazer nas animações, né? E tudo isso acabou ficando com um resultado final muito legal. Mas é um processo de amadurecimento do personagem, é um processo de amadurecimento da gente como equipe, como criadores desse herói. Mas esse processo está longe de acabar, muito pelo contrário, a gente tem muita coisa a avançar com o herói ainda. A gente está no momento de pensar no herói em alta resolução. Como é que é esse herói fora do pixel art? Porque a gente não quer só o herói no jogo, a gente pensa que o herói é um personagem muito rico e que ele pode extrapolar esse universo. Ele pode sair do jogo, ele pode virar um desenho, ele pode virar um livro, ele pode virar um longa de animação. Por que não? A gente pensa em tudo isso para ele. A gente pensa em fazer bonecos, e não só a gente que pensa em fazer bonecos. Por exemplo, ano passado eu estava num show em Manaus, eu e meu irmão, e uma fã veio e me trouxe esse boneco. Ela fez um boneco do herói, sem eu pedir. Foi um negócio muito legal, muito tocante para mim. Foi um dos primeiros momentos que eu pensei, caramba, é um personagem vivo, é um personagem que não só toca a mim, mas toca outras pessoas. As pessoas olham esse boneco e falam, pô, tem carisma, tem história, tem o que contar. E eu imagino que a gente possa fazer bonecos do herói, por que não?
A cada 15 dias a gente vai lançar um vídeo novo para vocês, falando um pouco mais desse processo de criação do jogo, porque é um processo muito bacana e muitas coisas novas a gente está desenvolvendo e a gente não gostaria de deixar vocês fora disso. E até porque muita gente tem perguntado, né? Pô, Cadê o jogo? Pô, vocês sumiram, não falaram nada. Então, a gente tá aqui fazendo. Então a gente agora tá mostrando para vocês todo esse processo. E se vocês estão gostando disso, vocês podem dar aquele gostei, aquele curtir, aquele like, não importa, né? É tudo a mesma coisa, porque ajuda muito a gente e... até com o jogo, inclusive. É verdade. E vocês, se vocês gostaram, principalmente compartilhem com as pessoas que sabem, que estão interessadas em saber mais do jogo, que estão interessadas em ver novidades ou que já apoiaram e querem saber o andamento. Enfim, compartilhe esse vídeo, mande pra todo mundo e em 15 dias a gente se vê de novo aqui. E no canal também, nos vídeos normais, né? Sim, tem 3 vídeos por semana no canal, então você pode ver a gente daqui a pouco, que não tem outros vídeos. Valeu. Tchau. Agora vamos responder as perguntas que vocês estão fazendo toda hora. Quando o jogo vai sair? Se tudo der certo, e vai dar certo, janeiro de 2016. Quando começa a pré-venda? Em breve. Vai ter suporte para controle? Sim. Vai rodar no Windows? Sim. Vai ter pra Linux? Sim. Vai ter pra Mac? Sim. Vai ter pra PlayStation 4? Não sei, vamos tentar, mas não. Por enquanto não. Vai ter para Mega Drive? Não. Vai ter pra Nintendinho? Não. Super Nintendo? Não. Virtual Boy? Não. GameCube? Não. O herói é canhoto? Não. O nome do herói é Johnny? Não. Você pode responder umas perguntas? Sim. A princesa é jogável? Não. Dá para desbloquear o Blanca? Não. E o Akuma? Sim. Sério? Não.